Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte. Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo, e hoje estou aqui no canal 14 NET Anápolis para a gente conversar sobre democracia. Exatamente, esse é um tema muito recorrente. A democracia é de extrema importância para todo cidadão brasileiro. Mas antes de pensar se a democracia está ameaçada, ou se a democracia existe, ou se ela não existe no Brasil, vamos pensar em outra coisa. Você sabe o que é democracia? O que é democracia? Você deve ter ouvido falar quando era pequeno, quando estava na escola, na sua faculdade, agora na sua vida adulta, né? Mas democracia vem do grego. É uma palavra pequena no Brasil, mas composta por duas palavras que vêm do grego antigo, 5 antes de Cristo. Isso é antigo pra caramba, né? Demos e cracia. São duas palavras. Demos significa grupo de cidadãos. Presta atenção nisso. Demos significa grupo de cidadãos. E cracia, governo. Uma tradução bem simples, até vulgar, porém eficiente e de fácil compreensão, a gente vai chegar na seguinte ideia: governo do povo. Governo para o povo, ou governo pelo povo. Democracia, portanto, tem um significado extremamente importante para todos nós. Governo do povo, para o povo e pelo povo. Parece discurso político, mas não é. Não é. Isso é ciência política, isso é direito constitucional. Quando a gente passa a estudar o Estado brasileiro, a gente estuda a democracia. E democracia é, no Brasil, um regime político, diferente do totalitarismo, diferente de uma ditadura. Na democracia é a vontade do povo que impera. Mas você deve estar pensando, como é que a vontade do povo impera num país como o nosso? Eu vou te contar uma coisa. A Constituição da República é a norma mais importante desse país. Lá no artigo 1º da Constituição da República existe um dispositivo que diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, é um Estado democrático de direito. Então nós vivemos num país chamado República Federativa do Brasil. Brasil é o nome do país, mas o nome do Estado, melhor dizendo, o nome do Estado é República Federativa do Brasil. E essa República Federativa do Brasil, esse Estado, vive, atua, funciona, existe em um regime político chamado democracia. Como eu disse inicialmente, democracia é justamente um governo do povo, para o povo e pelo povo. E lá no artigo 1º da Constituição, no seu parágrafo único, tem um dispositivo que complementa essa informação e fala o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Percebe agora por que nós vivemos num Estado democrático? Porque nós vivemos num país em que o que vale é um poder popular, chamado soberania popular, que eu posso exercer diretamente ou posso exercer por meio de um representante. Por isso, democracia. Esse poder que eu possuo, que você possui, que todos nós possuímos, nós passamos parcela dele a um senador, a um deputado, a um presidente, a um vereador, a um prefeito. Eles só conseguem trabalhar e atuar porque nós demos parcela do nosso poder a essas pessoas. O Estado democrático funciona dessa maneira. O cidadão do povo pode entregar parcela do seu poder a um representante. Por isso que muitas vezes as pessoas se confundem ao falar: o governador, o presidente, o senador mandam no país. De forma respeitosa, isso é um equívoco. Por que é um equívoco? Porque quem manda no país somos nós. O poder é nosso. O país existe porque existe povo. E esse povo é dotado de poder, é o que a gente chama de soberania popular. Parte dessa soberania popular eu entrego para alguém trabalhar no meu interesse de cidadão. É o que a gente chama de princípio da representatividade. Você deve estar pensando nesse momento: nossa, quanta informação técnica. Então vamos resumir, vamos trabalhar com isso de forma mais tranquila. Quando você elege alguém, você deu a esse alguém poderes para trabalhar. Mas para trabalhar para quem? Para você. Porque você é o cidadão que empregou essa pessoa. E isso é típico de um regime democrático.
Isso é típico de países onde é possível, perfeitamente possível, você alternar o poder. Então, democracia é justamente isso. É a possibilidade que você, cidadão do povo, tem de escolher alguém para trabalhar na administração pública como o seu representante político. Vereador, prefeito, deputado, senadores, presidente da República. Todos eles são representantes do povo. Tecnicamente, a gente vai descobrir depois que o senador é representante de um Estado. Mas, de forma geral, de forma genérica, todos representam o povo e todos devem prestar contas ao povo. Porque é o povo que tem o poder, que deu a ele parte desse poder para que ele possa trabalhar. Então, quando você pensar numa democracia ameaçada, você tem que pensar nisso antes. E se fazer uma outra pergunta. Eu vivo numa democracia? O Brasil é uma democracia? Algumas pessoas mais velhas vão dizer, como já me disseram, você não sabe o que fala, Rodrigo. Você não viveu em 64, no momento da Revolução, uma das mais importantes desse país. Você não vivenciou e nem experimentou as dores da ditadura militar. Por isso você não pode sequer fazer essa pergunta, mas eu continuo fazendo. Por que eu continuo perguntando às pessoas se as pessoas sabem o que é democracia e se nós vivemos numa democracia? Porque para viver numa democracia, todo cidadão, ou melhor, todo aquele do povo, homem ou mulher, não interessa, idoso ou não, jovem, até crianças, tem que ter o direito de participar da administração política e também administrativa do país. A gestão político-administrativa do país ela é feita por pessoas do povo. Por que é assim? Porque nós vivemos numa democracia, e é uma democracia republicana. Você sabe o que é república? Coisa pública. Vem de res pública. Se eu vivo num estado que é res pública, ou seja, é uma república, é uma coisa pública, e se eu, do povo, é que tenho o poder para que alguém administre esse estado para mim, eu tenho o direito de me manifestar, eu tenho o direito de exigir que determinado serviço público funcione melhor, eu tenho o direito de exigir a prestação de contas de um administrador público que, de repente, gasta uma montanha de dinheiro com algo que não diz respeito ao interesse popular, ao interesse do povo, né? Então, viver numa república e viver numa democracia exige essa postura. Mas sabe quem que tem essa postura? Aquela pessoa que entende o que é cidadania, que entende o que é ser cidadão. Ser cidadão não é apenas ter aquele título de eleitor para cada 2 anos participar de uma eleição. Isso é uma formalidade. O título de eleitor é uma formalidade. Você não precisa do título de eleitor para se declarar cidadão. Sabe o que você precisa para ser considerado, para acreditar que você é um cidadão? Você precisa ter consciência do seu papel social. Você precisa ter consciência de que você detém um poder chamado soberania popular. Você precisa ter consciência que essa soberania popular é o que sustenta juridicamente e politicamente toda essa estrutura estatal que existe no Brasil. Isso quer dizer que quem manda nisso aqui tudo é você, sou eu, somos nós, porque o poder é nosso. Quando é que você ouviu falar disso? Se você não fez a faculdade de Direito, você não ouviu falar disso, porque nas escolas não falam assim. Então, a cidadania existe justamente para oportunizar a qualquer do povo se manifestar politicamente. E manifestação política não é manifestação político-partidária. Não estou falando para você se filiar a um partido político, não é essa a ideia. A ideia é justamente que você tenha noção do seu papel político, do seu papel de cidadão. Aristóteles falava, ou melhor, ensinava e falava, porque ele não escreveu, né? Mas ele falava e ensinava que cidadão é o ser humano que atingiu a sua plenitude no meio social. Mas o que é atingir a plenitude no meio social? É conseguir agir politicamente, interferir na vida social de forma positiva, contribuindo para que as cidades melhorem, para que aquela sociedade melhore. Isso é um ser político, é como ele chama. O ser político ele não tem filiação partidária. O ser político ele não tem político de estimação. Pelo contrário, o ser político é a pessoa que se manifesta no interesse de melhorar a sua vida e a vida de todos aqueles que participam de uma sociedade da qual ele faz parte. Então, quando você pensa nisso tudo, você pode se perguntar novamente, vivemos em democracia? Se a tua resposta for afirmativa, dizendo que nós vivemos em uma democracia, você tem que se considerar cidadão.
E aí eu te peço, pense, honestamente, você se considera um cidadão? Diante de tudo que a gente já conversou? Você tem noção do seu papel social e político na sociedade em que você vive? Se você falar que sim, positivamente, maravilha, nós vivemos sim uma democracia, que é diferente daquela da ditadura, né? É diferente da época de 64, da Revolução de 64, em que direitos fundamentais foram desrespeitados, direitos como o direito de manifestação. Certamente, se nós estivéssemos em 64, 65, 66, 69, 70, eu não estaria aqui conversando com você, falando o que eu estou falando nesse momento. Não haveria essa liberdade de manifestação de pensamento e nem de expressão. Hoje, a partir da Constituição Federal de 1988, nós podemos falar isso. Então, por isso que algumas pessoas me falam, você não sabe o que foi a ditadura e nós vivemos numa democracia. Mas será que a democracia é só isso? Será que a democracia é só o direito que eu tenho de me manifestar? Para eu viver numa democracia, todo aquele do povo tem que participar. Será que todo mundo no Brasil participa? Será que aquela mãe gestante que perambula de hospital em hospital para ter um filho, no hospital público para ter um filho, ela participa efetivamente da democracia? Será que ter que passar a madrugada numa fila de escola para conseguir vaga numa escola pública para o seu filho, isso é participar da democracia? Aquela pessoa que trabalha cedo, tem que levantar às 5 horas, 4h30 da manhã e na sua rua não tem asfalto, não tem saneamento, será que ele efetivamente participa da democracia? Porque é muito simples participar de uma democracia no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, né, no YouTube, é muito simples fazer isso. Mas para a gente falar que vive realmente numa democracia, é fundamental que todos tenham condições dignas de viver em um Estado que se diz republicano, que todos tenham transporte coletivo de qualidade. Sim, transporte coletivo de qualidade é sinônimo de civilização. Eu não preciso sair de casa com o meu carro se eu tenho um transporte coletivo de qualidade. Democracia exige tudo isso. Esses pontos, eles têm um momento muito importante na nossa vida que passa quase que despercebido pela maioria das pessoas. É o momento do voto. Você pode pensar assim, mas voto é algo que eu tenho que escolher um candidato, sim, um candidato a vereador, a prefeito, a governador. Mas quando você vota, esse instrumento chamado voto, que é um instrumento da democracia republicana, esse instrumento dá àquela pessoa que você escolheu poderes suficientes para que ele administre o país. Por isso que nós temos um presidente da República, ou no caso dos estados, um governador, ou no caso dos municípios, um prefeito. É esse poder que dá a essas pessoas o direito, por exemplo, de aumentar o tributo da energia elétrica. Por isso, representatividade. Parece um ciclo, né, de loucura. Você dá poder para alguém agir em seu benefício e o que ele faz? Ele aumenta a tarifa da energia elétrica, ele aumenta a tarifa do ônibus, ele aumenta o tributo em cima do combustível e, consequentemente, ele aumenta o seu custo de vida, aumenta o meu e aumenta de todo o país, né? Então, quando você for votar, você tem que ter consciência do seu papel de eleitor, do seu papel de cidadão. Cidadania não é só o momento do voto, cidadania é todo dia. Então, passadas as eleições, você escolheu o seu candidato com aquela convicção, muitas vezes com a paixão, né? O que é perfeitamente normal. É o que se espera, inclusive, do povo brasileiro, que ele vote com a paixão e não vote de forma mais racional. Infelizmente, o Brasil ainda está amadurecendo em questões políticas, o que é fruto de uma história que não nos deu a oportunidade de evoluir nesse sentido, de evoluir politicamente. Então, hoje a gente pode dizer que o voto, muitas vezes, é um voto de paixão. Tudo bem, não tem problema nenhum. Se você acredita ou se você gosta de candidato X ou Y, vote nele. Mas tenha consciência de que ele tem que trabalhar a seu favor. Trabalhar a seu favor quer dizer o seguinte, que não vai faltar energia, que não vai faltar água, que o transporte coletivo vai funcionar, que a tarifa do telefone vai ficar mais barata, talvez, né? Que as regras trabalhistas sejam montadas e aplicadas de forma a oportunizar mais trabalho.
Isso é uma democracia. O Estado tem que agir no reflexo daquilo que o povo quer. E como é que o povo se manifesta? Diretamente, ou seja, manifestações populares, ou se manifesta pelo voto. O voto é extremamente importante. Ele é de uma importância tal que você pode mudar o rumo de um país no momento em que você votar. Mas como eu vou fazer isso, mudar o rumo de um país no momento que eu votar? Se você vota num candidato despreparado, ele pode afundar o país. Se você vota em um candidato preparado, ele pode melhorar o país. Mas muitas vezes o candidato despreparado está num bom partido, né? E o candidato altamente preparado está num péssimo partido. Você tem que analisar tudo isso. Analisar como vai ser a composição do Congresso Nacional, analisar como vai ser a composição da Câmara, da Assembleia Legislativa do seu estado, da Câmara de Vereadores no seu município, porque nós moramos em municípios e a gente tem uma preocupação muito pequena com esse órgão tão importante, que é a Câmara de Vereadores. Você sabia que o legislador, ou seja, vereador, deputado, senador, são eles que autorizam o chefe do Executivo a trabalhar? Resumindo, o Congresso Nacional é que autoriza o presidente da República, por exemplo, a fazer um concurso público. A Assembleia Legislativa é que autoriza o governador do estado a duplicar uma rodovia estadual. A Câmara de Vereadores é o órgão que autoriza o município ampliar o valor de uma passagem de ônibus. Pense nisso. Isso é extremamente importante para a sua vida, para a minha vida. Isso é o despertar de uma consciência. Isso tudo tem a ver com direito constitucional e com direito político. A Constituição da República traz essas informações para todos nós. A partir dos 16 anos, você já tem o direito de votar. Depois dos 70, é facultativo você votar. E eu posso te dizer mais. Dos 18 anos até os 70, você tem a obrigação de participar de uma eleição. Perceba quantas pessoas teriam que despertar seu interesse por política. Muita gente fala para mim, eu não gosto de política. Porém, confunde política com política partidária. Política é exatamente isso, é a tua manifestação. É conversar em casa, com a família, de forma civilizada, com os amigos, sem nenhuma grosseria. Né? O que você acha de determinado programa político? Lembrando que programas políticos ou programas de política, né, são fundamentais para expor ideias daqueles que querem, de alguma maneira, atuar em benefício da sociedade. Né? Mas converse civilizadamente, despertando a forma mais racional possível de você descobrir se determinada proposta é boa ou é ruim, pois ela pode, de alguma forma, te vincular a 4 anos de um bom governo ou de um mau governo. E é muito tempo. Ah, mas eu posso tirar aquele que eu elegi. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Retirar um presidente da República do cargo, nós tivemos só 2 situações do Brasil, Fernando Collor e a ex-presidente Dilma. Governador pode ser tirado do cargo por impeachment também, mas isso é muito complexo. Da mesma forma, um prefeito pode passar por essa situação, mas isso é complexo, não é simples. Não é como você simplesmente tirar um dinheiro de um banco que você não gosta e depositar em outro banco. Mudar de telefonia por portabilidade não é tão simples assim. O voto tem que ser sério, consciente, ele traz consequências. Hoje a gente conversou um pouco sobre democracia, sobre Estado, sobre república, sobre o regime político que nós vivemos, sobre o voto e a importância de tudo isso. Em breve nós conversaremos um pouquinho mais sobre o Estado brasileiro, sobre direitos que você tem, que eu tenho e que muitas vezes passam silenciosamente ao nosso lado e a gente nem percebe que eles existem, né? Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Gostou? Dê um like, compartilhe, porque vai ser muito bom. Conhecimento é bacana, melhor ainda quando ele é compartilhado. Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte.